entrar, sentar, né? Vamos fazer uma oração? Amém? Agradecendo por dia. Senhor, eu quero tua presença, te agradecer, bem muito tua presença, Senhor amado, que eu possa estar sensível, Senhor, para ouvir a tua palavra, sentir a tua presença, que eu possa, Senhor, realmente cultuar a ti, em espírito e em verdade, abrir meu coração, sentir a tua presença, sentir cada dia mais e mais, Senhor amado, a tua presença, o teu carinho e o teu amor. Muito obrigado por tudo, Senhor. É que eu te louvo e te agradeço, Papai querido, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler ali em Lucas, no Novo Testamento. Lucas 7. Versículo 7. Lucas 7, versículo 7. E por isso, nem ainda me julguei. Digo de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Um centurião, a fé dele, foi o que eu falei, a fé dele é muito mais do que muitas vezes que a nossa mesmo. Ele falou assim para Jesus, não precisa ir da minha casa. Uma palavra sua, meu servo vai ser salvo, vai ser curado, vai sarar da doença que ele está. Né? Aí mais para frente, daí Jesus fala que pela fé dele, digo vós, que no versículo 9, na parte B, Jesus fala, digo vós que nem ainda, nem Israel tenho achado tanta fé, como ele achou né? Então imagina qual a fé desse centurião. Só ele estava com uma pessoa doente na casa dele, que era um servo dele. E aí ele vai, a multidão está perto de Jesus, ele acreditava que Jesus podia curar. Aí ele chega ali, daí Jesus, não vou contigo. Não, nem precisa, porque ele achava que ele não era digno de Jesus entrar na casa dele. Uma palavra sua, meu servo sarará. Essa noite eu tenho que agradecer por tudo que Deus tem feito. E outra coisa, será que muitas vezes eu tenho a fé que esse centurião teve? Com uma palavra só dele, no caso sarar, curar, acreditar na libertação de alguma pessoa, de uma cura de alguma pessoa, do entendimento de alguma pessoa. Será que eu falando cada um tem, que pensar. Hoje, a gente tem essa fé, que a gente crê que se eu não for na montanha, eu orar, aquela montanha vem a mim. Se eu não fizer, eu creio que Deus vai lá e vai fazer. Aqui eu brinco assim, que Deus ele faz o que nós não conseguimos fazer. O que é para você fazer, se eu colocar a mão aqui, é para mim mexer, bater o prego, arrumar direitinho, Jesus ele não vai fazer. Porque ele sabe que é para a minha pessoa fazer. Agora, se é uma coisa além daquilo, que eu não vou ter forças para fazer, aí Jesus faz. Mas para isso eu tenho que ter fé que isso vai acontecer. Eu tenho que ter fé que aquilo realmente vai ser realizado. Quando a gente mudou para o apartamento, eu falei, Deus, um monte de coisa que aconteceu. Ai Deus, cadê sua fé?
que aconteceram algumas coisas que eu fiquei triste e tudo. Aí a gente voltamos agora para lá. Aí começa a passar um filme na nossa cabeça, né? Nossa, tudo de novo. Aí Deus falou, agora não é. Agora é diferente. Mas aonde está a sua fé? Igual aqui, ele falou para o centurião, a sua fé. E hoje eu pergunto, aonde está a nossa fé? Porque Deus ali, quando eu fui fazendo, Deus me surpreendeu, que Ele está me surpreendendo, que a gente brinca em casa todos os dias. Em detalhes, em riquezas, o que Ele está fazendo. Eu estou aprendendo a ter mais fé. Não vou dizer que eu não tinha, mas está sendo uma experiência diferente. Está sendo um momento diferente. Agora hoje eu pergunto, aonde está a nossa fé hoje? Eu estou buscando essa fé. Eu estou buscando essa intimidade com Deus para ter essa fé. Quando o pastor Leandro falou do jejum, de só os dias ímpares, né? Aí eu falei, não, só os dias ímpares. Comigo isso daí não vai muito funcionar. Eu tenho que fazer um jejum que eu tenho que pegar o mês todo. Eu já me conheço, eu vou falhar. Eu vou esquecer e eu não vou fazer. Mas como é que eu estou falando a minha pessoa, né? Eu sou assim. Então foi o que eu falei por ele. O Leandro, o pastor Leandro falou, não, eu vou fazer do jeito que eu falei. Eu falei, você consegue. Eu já vou fazer uma coisa pro mês todo. Tá sendo fácil? E é uma besteira do jejum que eu fiz. Sendo uma besteira. Eu falei que eu não, porque assim, eu tenho um bendito joguinho no celular, que quando o Lucas está no CAPS, que eu fico 1 hora esperando ele fazer o tratamento lá, que ele fica fazendo a terapia de grupo, essas coisas, então eu pego esse joguinho para jogar. Aí eu falei para ele, eu não vou jogar esse mês. Aí ele ainda deu risada na minha cara. Ah, se você não pega o seu, você pega o meu celular. Falei, não, esse mês vai ser diferente. Foi uma besteira, né? Mas vocês acreditam que nos 3 primeiros dias foi terrível? Eu pegava o celular e ficava olhando, eu falei que eu não ia jogar. E não estou jogando. E foi uma besteira, mas eu tinha que vencer. Agora o que eu estou colocando quando o Lucas está e quando eu preciso nesse momento? Coloco o louvor, fico ouvindo no fone, fico lendo história da Bíblia. Eu falei, olha, 1 hora que eu perdia, quanta coisa eu estou conseguindo fazer nessa 1 hora? Olha só como o diabo rouba o nosso tempo. E eu não sou de usar o celular. De vez em quando eles até brigam comigo. Eu mandei mensagem para você, você não viu. E é verdade, eu não sou de ver. Mas essa 1 hora que eu ficava lá, era essa 1 hora que eu jogava. Aí eu falei, não, eu tenho que mudar. E olha, foi o que eu falei, os 3 primeiros dias foi difícil. Agora eu já consigo substituir. Fico ouvindo louvor, fico lendo a Bíblia, vou brinco comigo com a minha Bíblia, a letra é bem pequenininha. De 100 eu coloco 50%. Tá vendo a letra? Mas agora eu consegui. E está sendo bom para mim. Cada um tem a sua intimidade, cada um tem a sua liberdade com o seu jejum. Mas para mim está sendo bom. Né? Espero que cada um de vocês também. Né? Vamos orar mais um pouquinho? Mas agora faz uma oração específica. Aonde que a gente está colocando a nossa fé e o nosso tempo? Para mim, querida, não foi uma besteira, só que essa besteira eu não sabia que me atrapalhava tanto. De ter intimidade com Deus. Então vamos pensar um pouquinho. Senhor, eu venho aqui, em Tua presença. Como eu falei, Deus, eu pensei que era uma coisinha tão pouco, mas eu vi que me tirava da Tua presença.
Eu vi que essa 1 hora eu posso render muita coisa contigo. Posso render minha intimidade, o meu falar contigo, o te louvar, o te adorar, o te engrandecer. Saber que o Senhor é o meu papai. Saber que eu tenho o Espírito Santo para me abrir meus olhos e entender o que está dizendo a tua palavra. Porque eu não posso ver que é só um livro. Eu tenho que ver que ali tem um conhecimento. Ali tem sabedoria, tem entendimento, que serve para a minha vida e para a vida de quem está do meu lado. Eu te peço, Deus, que a gente possa aprender mais e mais contigo, a realmente colocar a nossa fé em ação, a nossa fé contigo, colocar os nossos joelhos perante ti, colocar, Senhor amado, nossa intimidade diante de ti, colocar, Senhor amado, todos os nossos problemas em ti, porque o Senhor é a nossa resposta. O Senhor é o nosso caminho, o Senhor é o nosso refúgio. Que a gente realmente possa estar, Senhor amado, ali contigo, abrindo nossos ouvidos, porque o Senhor é sábio, o Senhor nos deu os 2 ouvidos e uma boca. Que a gente possa aprender a ouvir mais e falar menos. Porque se a gente ouve mais, a gente pensa antes de falar. Eu te peço também, Senhor, isso, que eu possa ouvir mais de ti, ouvir mais do teu Espírito Santo e falar menos. Me dê, Senhor, essa sabedoria. É que eu quero te louvar, Senhor amado, te agradecer por tudo. Pelo teu entendimento que o Senhor nos dá, pelo teu carinho, pela tua paciência e a tua sabedoria conosco. Muito obrigado, meu Deus, muito mesmo. É que eu te louvo e te agradeço, meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Vamos bater palma? Amém? Eu quero chamar as irmãs para poder estar louvando e adorando o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Nós possamos nessa noite, como foi falado, né? Ter fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, né? E o diabo, ele veio assim, para matar, roubar e destruir. Muitas vezes nós achamos que dentro da igreja, falar, o diabo está lá, né? Mas o diabo, ele rouba a nossa mente dentro da igreja também. No sono, na nossa mente, a gente fica disperso com muitas coisas, é um barulho de criança, a gente já fica meio, olha para lá, olha para cá, né? Que nós possamos adorar o nome santo do Senhor nessa noite, né? Embora sejam as circunstâncias, se é boa ou se é ruim, não sei como foi o seu dia nesse dia, né? Como foi, mas o Senhor, que nós possamos estar perto a cada dia do Senhor, ser amigo a cada dia do Senhor, porque o Senhor, né, é o nosso amigo, né? E os irmãos souberam, ajude a louvar, vamos glorificar, engrandecer o nome do Senhor nessa noite, amém? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei.
tudo que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Aleluia. Recebe a nossa adoração. Aleluia, nessa noite. Santo é o Senhor. Aleluia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, esconde o rosto para que vejam tua face em mim e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo do Santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer. No Santo do Santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Aleluia, Jesus. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos. Vamos se assentar, por favor.
Amém? Vamos um pouquinho. Agora de bem, vamos fazer uma perguntinha básica. Alguém tem algum testemunho? Alguma coisa para falar do Senhor? Que está no seu coração ardendo? Alguém tem? Então tá, vou contar um testemunho. Olha. Eu estava orando para... Como vai resumindo? Eu falei assim, eu queria tanto arrumar umas coisas em casa. Falei, como eu vou arrumar? Né? Tirar algumas coisas de caixa que ainda tem. E agora só posso levar a peça lá para casa para poder arrumar. Mas graças a Deus, com essa peça que ganhou, a gente vai conseguir colocar meu quarto tudo em ordem. Tudo organizado, as coisas que ainda estão em caixa. Que são livros, são as coisas, porque a peça que está ali atrás ela é grande, né? Então cabe bem. E o testemunho é o quê? Se fosse um tempinho atrás, eu era muito chata. O pastor Leandro sabe disso, o Lucas ainda nem tanto, mas o Matheus e o Gabriel pegou. Eu era chata no extremo, eu não deixava um garfo na pia. Eu dormia com a minha casa, nem brinquedo fora do lugar. Roupa para passar não deixava. Tudo organizado até o que você nem imagina, eu deixava tudo arrumado. Não digo que hoje a minha casa eu deixo suja. Não. Mas também não sou doente como era. Hoje eu consigo largar, tipo assim, ainda vou dar um exemplo, vamos pedir uma pizza hoje. Eu consigo largar a pia lá e sentar e assistir o filme com os meninos. Coisa que eu não conseguia fazer. Se fosse hoje, do jeito que igual eu falei pro pastor Leandro, que eu vi as caixas, que eu não consegui tirar algumas coisas, eu estava no pronto-socorro. Tomando calmante na veia. Porque pela boca não ia resolver, era fraco. Já que você era para dopar mesmo. Hoje eu vejo que realmente Deus vai fazendo milagres. Porque não chega, eu acho que você ser organizado, você não ter as coisas em ordem, não, acho que todo mundo tem que ter isso, pelo menos um pouco. Mas não você ser doente, de você não deixar nada fora do lugar. O Matheus, ele sujava uma coisinha, a gente ia para o interior muitas vezes quando ele era pequenininho, nas férias, ele sujava um pouquinho, eu já ia pegar ele lá e dava banho. Não deixava ele nada sujo. Não ia lá e dava banho. No Gabriel eu comecei a parar um pouquinho mais. Do Lucas eu falo, o terceiro, coitado, dá dó, né? Filho, terminou de se sujar, ele chega em casa e tomar banho. Significa, eu estou deixando de ser criança. Coisa que eu não deixei muito os mais velhos. Por causa de ser para poder não ter sujeira, não limpar. Só que, então hoje eu estou vendo que eles se superaram. Que hoje o Matheus hoje, graças a Deus, ele consegue tomar água no mesmo copo que eu tomei. Que antes ele não conseguia, ele ia lá e lavava o copo. Para depois tomar. Hoje ele já consegue. Se você pôr a boca, ele pega e toma. Mas ele não conseguia fazer isso. O Gabriel, ele me separava a roupa por cor, para guardar no guarda-roupa. Hoje ele já consegue deixar dobrado, mãe, vou guardar depois. Então tá. Mas vai guardar, né? Não, mãe, vou guardar. Aí eu falei assim, gente, nossa, o que eu fiz com meus filhos? Né? Hoje o Lucas eu faço ele catar. Se tiver brinquedo disparado, ele sabe. Eu não pego. Se eu pegar, ele não brinca. Porque tem que saber que tem que guardar. Mas hoje eu deixo bagunçar. Hoje eu deixo a sala bagunçada, eu deixo ele bagunçar a sala. Coisa que eu não deixava tanto. Então vamos, né? Hoje eu agradeço a Deus por isso. Para mim é uma cura, para mim é uma vitória. Né? O pastor Leandro só ele sabe.
Nada, eu deixava pano, gente, antes da pandemia, até para poder limpar o pé, para formar até sapatinho. Uma vez eu cheguei a comprar. Olha a loucura para onde foi. Ninguém merece, né? Ninguém merece isso. Ninguém merece. Hoje eu já deixo o tapete, mas pode limpar. Se sujou, depois eu limpo. Já não esquenta a cabeça com isso. Eu falo, ninguém merece, não. Amém? Hoje para mim é uma vitória. Graças a Deus, eu vejo que Deus está pondo a mão. Amém? Eu queria chamar o pastor Laércio para estar ministrando a palavra. Vamos levantar, vamos orar por ele para poder abençoar ele. Eu sei que ele já está abençoado, já está no óleo, como a gente brinca, mas, né? Vamos orar lá, amém? Senhor, eu quero colocar, eu sei que o teu servo já está em tuas mãos, já está contigo, já está sendo um canal, Senhor. Mas venha, Senhor, que ele seja mais e mais sensível por ti. Que a gente possa sair daqui, Senhor, entendendo tudo e mastigando todo dia um pouquinho que for ministrado nessa noite. Porque se a gente mastigar devagarzinho que o teu servo vai ministrar, a gente vai entender a semana inteira para o próximo culto. Então coloque, Senhor. Amém? Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado pela tua palavra, pelo teu entendimento, Deus. Eu continuo te agradeço, papai. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. De muita alegria, mais uma noite para adorar, exaltar e glorificar o nome santo do Senhor. Eu desde já gostaria de pedir para os irmãos abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 2. Vamos estar lendo a partir do versículo de número 14. Todos encontraram? Tiago 2,14. Oh, glória, afiada aí. Amém? Vamos estar lendo? A fé sem obras para nada aproveita. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando lhe ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu a Escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu-os por outro caminho. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem a obra é morta. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória. Senhor, é a tua palavra nessa noite, Senhor. Diminua todo o meu eu, Senhor. Que eu seja um canal, um instrumento para estar ministrando a tua palavra segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas transgressões nesse dia, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Pai, desde já eu te peço, repreenda toda a retaliação do adversário, todo laço, toda seta, tudo que é contra a tua palavra nessa noite, cai por terra, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Cumpra, Senhor, o seu querer, a sua vontade, é que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar, amém? Glórias a Deus. É tão bom, irmãos, que quando o culto já vem desde o início falando, né, a pastora Branca falando a respeito de fé, e a minha esposa falou a respeito de fé,
E se eu perguntar aqui nessa noite, todos têm fé? Todos vão dizer? Sim. Sim. Não é? Se nós estamos aqui é porque nós temos fé. Mas, e o que o Senhor ele ministrou no dia de hoje, na madrugada, eu estava meditando nessa palavra, na manhã eu estava meditando nessa palavra, e ali o apóstolo Tiago, ele disse que a fé sem obra é morta. O que adianta eu ter fé e não ter obras? As pessoas falam, eu tenho fé, amém. Um monte de gente tem fé, mas não tem obra. Sem fazer a obra, sem fazer a vontade de Deus, sem fazer aquilo que o Senhor Jesus Cristo ele nos ensinou, ele nos mostrou, ele veio aqui nesse mundo, passou por tudo, sem fazer aquilo que ele nos deixou, não adianta nada, porque é em vão a nossa fé. A pastora Branca trouxe a respeito daquele centurião, ele tinha fé, ele não era cristão, ele não tinha sido batizado, ele não tinha sido convertido, mas ele tinha fé. Ele acreditou, e ali ele mandou pessoas, ele teve uma obra, ele fez alguma coisa para despertar a autoridade de Jesus Cristo, que ele sabia que ele também tinha autoridade, e ali ele recebeu uma palavra e o seu servo foi curado. E assim o Senhor ele ministrou a respeito dessa passagem aqui. O que adianta chegar uma pessoa na sua casa, alguém precisando de um mantimento, precisando de uma roupa, de umas vestes, e você fala assim, eu tenho fé que Deus pode te dar, Deus pode te abrir uma porta, Deus pode fazer, mas se você está com dinheiro no bolso, se você está com uma roupa, você está com algo que você pode ofertar, fazer a sua parte, porque nós temos que fazer a nossa parte, fazer a nossa obra. Deus ele faz a parte dele, mas nós aqui, o Jesus Cristo ele nos ensinou, nós viemos aqui para essa terra para fazer a obra dele. E sem obra eu não consigo viver, porque lá no final do que nós acabamos de ler, as duas têm que andar juntas, porque senão morrem no meio do caminho. Quantas pessoas não morrem no meio do caminho, no meio da caminhada? Nós estamos numa caminhada até chegar ao final de tudo. Até chegar à nossa vida eterna, nós estamos caminhando, muitas das pessoas têm fé, mas não têm obra. Aqui a pastora Branca falou até do testemunho dela, muitas das vezes a gente fazia obra quando nós éramos da carne, fazíamos as coisas da carne, fazíamos tantas coisas da carne, e hoje nós somos espirituais, seres espirituais, a partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo como único Salvador na nossa vida, hoje nós somos seres espirituais, temos que fazer as obras do Espírito. E o que é você fazer as obras do Espírito? É você realmente perdoar, amar, fazer aquilo que Jesus Cristo fez. E muitas das vezes as pessoas falam, eu tenho fé, eu vou orar por aquela pessoa, e aquela pessoa, ela pode fazer, pode acontecer, pode ser abençoada, mas se você está com a bênção na mão, por que você não pode ajudar aquela pessoa? Se você está aqui, o apóstolo ele estava ensinando ali, ei, o que adianta você ter fé, sendo que você tem condições de fazer, você tem como fazer, e você não faz? Ah, mas eu tenho fé que se eu orar, aquela pessoa vai ser abençoada. Eu tenho fé que se eu orar, aquela pessoa, Deus vai enviar um anjo e a pessoa vai lá na casa dela entregar uma cesta básica, entregar isso, entregar aquilo. Se eu orar, vai acontecer. Amém, a sua fé pode fazer isso. Mas muitas das vezes você já está com você aquilo que o Senhor ele já te supriu. Mas muitas das vezes, a gente anda como o mundo anda. Se eu hoje pode faltar amanhã. O amanhã Deus prepara, irmão. Se você é um ser espiritual, o amanhã Deus prepara. Viva o hoje, como se fosse viver o último dia da sua vida. E Jesus Cristo ele nos ensinou quando ele veio para essa terra. Ele veio por amor de mim, por amor da sua vida. Ele veio por um propósito. Hoje nós estamos aqui tendo uma aula aqui. Foi o que é um propósito de salvação, propósito de vida eterna. Ele se entregou por amor da nossa vida, ele deu tudo. O louvor foi falado hoje, demos tudo, quero dar tudo. E muitas das vezes a gente só dá o quê? Só dá a meia horinha de culto, as 2 horinhas de culto, só dá alguma coisa. Não, irmãos, é tudo. Ah, mas pastor, eu vou ser um ser religioso, um ser que... Não é nada, eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de quê? De palavra do Senhor, de você ser um ser espiritual, você ser aquilo que Jesus nos ensinou, ser
Jesus Cristo em forma de homem aqui na terra, que nós fomos a imagem e semelhança deles, nós somos gerados como imagem e semelhança dele, e nós temos a obrigação, irmãos, nós temos a obrigação de fazer a diferença nessa terra, porque Ele nos ensinou, Ele nos deixou isso daqui, Ele nos deixou isso como um manual de instrução. Mas muitas das vezes as pessoas vêm para a igreja, eu tenho fé, eu vou mostrar que eu tenho fé, que eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas tem que andar junto às obras, irmãos, porque senão, no meio do caminho da caminhada, as pessoas morrem, porque é necessário você ter obra. É necessário você fazer. E eu vejo muitas pessoas se enganando dentro de igrejas, dentro de templos, pensando que obra é você limpar a igreja, é você fazer isso, você fazer aquilo, você não. Obra, irmãos, é você fazer o que Jesus nos ensinou. Amar o seu Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Ele deixou esses 2 grandes mandamentos. É isso, é fazer a obra. É eu olhar para o próximo assim como Jesus olharia para aquele próximo. Muitas das vezes a gente olha aquele próximo como um ato de julgar aquelas pessoas. Mas ele está fazendo, ele isso. A gente só julga as pessoas. Não, Jesus Cristo ele não veio para julgar ninguém. Ele veio para amar, perdoar e salvar aquele que estava doente. E qual é a obra que eu estou fazendo? Muitas das vezes nós julgamos, nós apontamos o dedo, nós criticamos. E eu estava meditando nessa palavra. É tão bom, eu gosto muito de falar, né? Nós vivemos por fé e não por vista, né? Muitas das vezes na pregação aqui Deus me leva a falar, nós vivemos por fé e não por vista. Glória a Deus, nós vivemos por fé e não por vista. Mas se não tiver obra no meio da caminhada, eu morro. Se não tiver obra no meio da sua caminhada, você morre, irmãos. A própria palavra fala assim, a fé vem por ouvir e ouvir da palavra do Senhor. A gente vem, se alimenta, adquire muita fé. A gente vem todas as vezes, todos os domingos para o culto, todas as quinta-feiras para o culto. Nossa, está aumentando mais a minha fé. Mas qual é a obra que eu estou fazendo na minha casa? Qual é a obra que eu estou fazendo na minha escola? Qual é a obra que eu estou fazendo no meu trabalho? Qual é a obra que eu estou fazendo para com os meus amigos? O que eu estou fazendo? O que eu estou sendo um exemplo? Eu estou sendo a imagem e semelhança de Jesus? Ou eu estou sendo igual o mundo é? Há uma diferença, irmão. Há uma diferença. Nós somos a diferença dessa terra. Deus ele escolheu você e a mim para fazermos a diferença dessa terra. Nós temos que fazer a obra do Senhor. Hoje mesmo, antes do culto, eu estava comentando com o pastor Leandro. A gente fez um trabalho aqui, uma festa para as crianças. Daí um rapaz que está começando agora, vindo agora conosco aí, ele falou, nossa, vocês fizeram tudo isso, vocês fazem assim, não sei o que, isso aqui é para nós. Isso daí foi uma obra que Deus já colocou no nosso coração. Isso daí não é um automático, isso daí já vem, uma essência que já nasceu de dentro de nós. Deus mostrou, isso daí é você olhar para o próximo, tentar buscar ajudar o próximo. Muitas das vezes nós estamos cansados, muitas das vezes nós estamos com problemas, com dificuldade no nosso lar, mas nós se doamos para com o próximo, não querendo nos engrandecer, mas é o que? É mostrar que Jesus Cristo, Ele nos ensinou, nos mostrou, e hoje nós somos o que? Discípulos, então nós temos que praticar a mesma coisa que Jesus Cristo, senão, não adianta, irmãos, não adianta eu vir para a igreja, eu vou para a igreja, eu tenho fé, eu dou meu dízimo e através do dízimo, porque a palavra do dízimo fala que eu vou lá, eu vou dar a 10ª parte, isso e aquilo, e Deus vai me prosperar, eu tenho fé. Não é nada disso, irmãos, mas e as obras? Vai chegar um momento da sua vida que vai ter tribulação, que vai ter luta, que vai ter problema, dificuldade, e se você só estiver na fé, você não estiver fazendo a obra do Senhor, porque é na obra, irmãos, que a gente tem experiências, é fazendo a obra do Senhor, é fazendo a vontade do Senhor que nós adquirimos experiências. Cada um tem um chamado especial, cada um Deus escolheu para uma função no reino dele. A igreja aqui, nós somos um corpo, cada um tem uma função. Você tem por obrigação saber qual é a sua função diante do reino e fazer a obra do Senhor. Fazer a obra é fazer a vontade dele. Porque a partir do momento que você realmente entende que Jesus Cristo vive em você e não é mais você quem vive, irmãos,
Aí você vai fazer. Aí você vai se entregar, você vai se lançar por inteiro. Não vai se preocupar com nada, sabe por quê? Porque dos seus Deus cuida, o Senhor Ele vai operar, o Senhor Ele vai ajudar, o Senhor Ele vai sustentar, e você vai o que? Se lançar. Não estou falando, então quer dizer que agora eu tenho que parar de trabalhar, pastor, de viver da obra, viver na obra, não é nada disso, não estou falando nada disso. Estou falando para você realmente, porque muitas das vezes a gente faz muito para o mundo aí fora. Ontem mesmo eu estava conversando com um rapaz que trabalhou comigo, alguns anos atrás. Ele trabalhou muitos anos comigo, ele foi meu ajudante. E eu sempre evangelizando ele, sempre falando, sempre mostrando, sempre testemunhando. Ele aos 18 anos, hoje ele tem mais de 50 anos hoje, ele com 18 anos de idade ele se desviou e ele estava totalmente, vivia no mundo do futebol, assim como nós vivíamos, ou eu vivo, a gente vive no mundo do futebol, mas muitas das vezes no mundo do futebol tem muitas, tem cachaça, tem mulherada, tem droga, tem um monte de coisa, e ele se desviou por esse caminho e ali sempre ministrando, sempre falando e buscando, orando, e ele sempre comigo, tantos anos junto comigo. Hoje, para o glória do Senhor Jesus, ele voltou para a casa do Pai. Hoje ele está na presença do Senhor. E ontem ele falou uma coisa que se depara para aquilo que o Senhor vai trazer um testemunho na noite de hoje. Ontem, alguns meses atrás, ele ligou para mim e falou assim: eu estou desempregado, estou passando por necessidades e tal, me ajuda a orar, me ajuda e tal. E a gente orou tudo, e Deus abriu uma porta de emprego para ele. E não foi uma cena assim, poxa, mas aquela porta de emprego, Deus deu uma porta de emprego, supriu a casa dele. Mas sabe o que ele falou para mim? Quando o rapaz me falou, ofereceu o serviço, ele falou assim: mas é esse serviço? Ele falou assim: mas Deus abriu essa porta e é isso que eu vou fazer. E ali ele falou assim para mim: Laércio, quando eu fui trabalhar, eu não fui trabalhar para o homem, eu fui trabalhar para Deus. Eu fui trabalhar para Deus. E ali Deus me honrou, sabe por quê? Porque em 15 dias de trabalho as pessoas começaram a ver. E aí já mudei de cargo. Olha a visão dele, a visão de reino, irmãos. Ele foi trabalhar para Deus. E assim, irmãos, quando nós estamos aí fora, nós estamos fazendo para Deus. Nós estamos sendo a imagem e a semelhança de Deus. Não estamos fazendo para o homem, estamos fazendo para Deus. E ali fora nós temos uma nuvem de testemunhos que as pessoas estão olhando para nós lá fora. E as pessoas só estão esperando você errar, você fazer um erro, você fazer algo que vai denegrir a imagem do Senhor, muitas das vezes através da sua atitude. Então é por isso, irmãos, que nós temos a cada dia fazer a obra do Senhor. E quando nós envolvemos a fazer a obra do Senhor, irmãos, vai fazer a obra. Agora quer dizer que eu tenho que trabalhar para a igreja, agora quer dizer não é trabalhar para a igreja, irmãos. Não entenda nada disso. O que eu estou mostrando para você nessa noite é trabalhar para o Senhor. E trabalhar para o Senhor é diferente de você trabalhar para a igreja. As pessoas não entendem. Trabalhar para o Senhor, irmãos, é você fazer a vontade do Pai. Jesus Cristo, ele desceu para trabalhar para o Pai. Ele mostrou assim: eu vim fazer a obra do meu Pai. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu vim para que todos sejam salvos. Eu vim pregar. Eu vim falar. Mas ele sabia que nem todos iriam ouvir essa palavra. Nem todos iriam aceitar. Nem todos iriam se converter. Mas ele veio fazer a vontade do Pai. E para nós é a mesma coisa, irmãos. Nós vamos ser um instrumento lá fora. Nem todos vão dar crédito, nem todos vão acreditar. As pessoas vão olhar para você e falar assim: mas você fazia isso, você fazia aquilo. Eu fazia, mas hoje eu não faço mais. Hoje eu estou sendo diferente. Hoje eu tomei uma posição. Aquelas atitudes mundanas não tem mais, sabe por quê? Porque eu escolhi a fazer as obras do Pai, a fazer as obras do reino, não as obras da carne. E é uma luta constante, irmãos, da sua carne contra o seu espírito. Muitas das vezes, dá vontade de fazer a obra da carne. Dá vontade de chutar o pau da barraca, como muitos dizem aí, quem fala aí fora. Muitas das vezes dá vontade de falar: Senhor, dá 5 minutinhos aqui que eu vou catar ele e vou fazer. Não, muitas das vezes dá vontade, mas nós temos que ter os frutos do Espírito, fazer a vontade do Pai. E Jesus Cristo, ele veio aqui nessa terra, irmãos, e passou por tantas coisas.
E tudo que ele passou por essa terra, a gente passa por tantas coisas também. Muitas das vezes a gente fala assim, mas tem pessoas me julgando, Jesus Cristo foi julgado. Tem pessoas me caluniando, Jesus Cristo foi caluniado. Tem pessoas questionando, Jesus Cristo foi questionado. Tem pessoas que não acreditaram em Jesus Cristo, os próprios irmãos de Jesus Cristo, a própria família de Jesus Cristo, não acreditou em Jesus Cristo, que Ele era o Salvador, que Ele era o Messias. Nem ele, nem a própria família, muitas das vezes tem pessoas na nossa família que não vai acreditar na minha conversão, na sua conversão. As pessoas vão falar que você é religioso, que você é santarrão, que você é santarrão, uma santaona. Não, irmãos, você está fazendo é para Deus e não para o homem. E quando você faz as obras de Deus, quando você faz para Deus, Deus automaticamente Ele vai te abençoar. E eu queria pedir para os irmãos abrirem a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 5. Eu ia ler um versículo, mas o Senhor está me dizendo para mim ler alguns versículos. Então, fala a respeito do sermão da montanha. Todos encontraram? Mateus 5. Mateus 5. Vamos ler a partir do versículo 3, diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for ínsipid, com que há de salgar, para que nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Amém? Vale a pena, irmãos, fazer as boas obras. Jesus Cristo, ali no Sermão da Montanha, ele deixou bem claro ali para aqueles homens, para aquelas pessoas que ele estava pregando o Evangelho, ministrando, falando: Bem-aventurados sois vós que choram, que têm sede de justiça, porque vocês vão ver a Deus. Hoje as pessoas falam de justiça, mas a justiça, muitas das vezes, a justiça é só para ele, não para o outro, né? A justiça não é justiça séria, a justiça é divina. Eu vejo muitas pessoas falar: eu sou crente, então tem que julgar mais para o meu lado, né? Hoje em dia tem aquele negócio de que as outras pessoas falam aí por aí fora, tem um jeitinho brasileiro, né? Tem que dar um jeitinho brasileiro. Para Deus não tem nada de jeitinho brasileiro, é justiça. Ele age, ele é amor, ele é justiça, é justo. E quantas pessoas falam: eu sou crente, eu sou lavado, eu sou remido, eu sou isso, aquilo, e está fazendo coisas erradas. Ei, será que você está sendo justo? Será que você está fazendo a vontade do Pai? Será que você está fazendo a obra, ou você está escandalizando a obra? E muitas das vezes a gente tem que analisar, irmãos, o que eu estou fazendo. É acordar todos os dias e falar: Senhor, eu quero ser um canal, um instrumento, eu quero fazer a sua vontade, não a minha. Mata a minha vontade, mata o meu desejo. E vai ter uma luta constante todos os dias, vai ter uma luta. Ah, pastor, mas se fosse assim eu não queria ser crente. Mas, irmãos, Jesus Cristo, ele teve essa luta constante. Jesus Cristo, ele foi tentado lá no deserto, teve tantas coisas que passou, ele foi constante ali, mas ele andava fazendo a obra, ele não parava.
E no meio da obra ele via os frutos. Ele via pessoas serem curadas, pessoas serem libertas, pessoas sendo transformadas, o endemoniado sendo liberto, o paralítico sendo curado, porque ele foi fazer a obra. Ele tinha problema, ele tinha luta, ele tinha dificuldade, mas ele foi fazer a obra. E hoje é um exemplo para nós fazermos a obra do Senhor. Não adianta eu falar que tenho fé. Eu tenho fé, eu vou na igreja. Eu tenho fé, eu vou orar. Mas eu tenho que fazer a obra, irmãos. Infelizmente, muitos param no meio do caminho, sabe por quê? Porque não entendem fazer a obra. Muitos eu vejo e falam assim, eu estou decepcionado. Quantos aí fora? Quantos aí fora a gente evangeliza? Eu estou decepcionado porque eu fazia para a igreja, eu fazia isso, eu fazia para aquilo. Então você estava errado, porque eu falo logo assim. Porque a partir do momento quando eu tive um encontro com Jesus Cristo, eu falei para ele que eu ia fazer para ele, não para o homem. O homem vai me ensinar. Através da palavra, o homem vai ministrar, o homem vai falar, mas eu vou fazer o que ele manda eu fazer. Aqui nós estamos mostrando e ensinando o caminho, mas você que tem que ter a atitude, você que tem que fazer a obra. E Jesus Cristo aqui ele estava ensinando uma multidão. Hoje nós estamos em poucos números, mas Jesus Cristo estava ensinando essa multidão. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado é eu e é você. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Irmãos, todas as vezes a gente chora, todas as vezes a gente fala, mas que injustiça isso e aquilo, a gente chora aquilo, mas estamos chorando por algo. Mas o Senhor ele fala, você vai ser consolado. Isso que nos conforta, é isso que nos consola, irmãos. Isso que nos coloca de pé a cada dia. Hoje nós temos problemas, nós temos lutas. Mas, se não continuarmos fazendo a obra, se torna andar por fé. As pessoas falam, estamos andando por fé. Ei, a gente anda por fé, mas temos que fazer a obra do Senhor. Temos que fazer a nossa parte. E no versículo de número 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Irmãos, isso daí já... Misericórdia? Não vou ter misericórdia daquela pessoa, não. Isso e aquilo, não, irmãos. Temos que ter misericórdia. Jesus Cristo teve misericórdia. E também fala a respeito de perdão. Hoje o Senhor ele ministrou ali, através do ensinamento que nós tivemos ali, a respeito de perdão. E o Senhor está falando muito a respeito de perdão nessa noite. Jesus Cristo, irmãos, ele veio para perdoar todos. Ele veio para perdoar todos. E muitas das vezes tem pessoas dentro da igreja que não conseguem perdoar. Que não conseguem perdoar. Eu estou orando, eu estou tendo fé. Através da sua fé você conquista muitas coisas. Através da sua fé você ora e acontece. Através da sua fé, você ora e o Senhor ele age no sobrenatural. Mas você tem que ter a obra do quê? Você tem que fazer o quê? Aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Isso daí é a obra do Espírito. É os frutos do Espírito. Você é o quê? É liberar o perdão, irmãos. Mas eu não consigo porque me feriu, aconteceu. Você não sabe o que ele fez, pastor. Você não sabe o que ela fez. Libere o perdão nessa noite sobre essa vida. Libere esse perdão. Porque não adianta, irmãos, eu ter fé e ter as obras do Espírito, fazer a vontade do Pai. Isso é obra, irmãos. E não adianta eu fazer tudo certinho para o homem, para mostrar para o homem, eu vim, abri a porta para o pastor, eu fiz isso, fiz aquilo. Não adianta, Deus está olhando tudo, irmãos. Deus olha tudo, Deus olha o oculto escondido, que você pensa, que você, antes de você pensar, antes de você fazer, Ele já sabe. E muitas das vezes está lá dentro de nós, e nós não conseguimos liberar esse perdão. Hoje você tem a oportunidade de liberar esse perdão. Porque não adianta só ter fé. Porque vai chegar no meio do caminho e você vai morrer espiritualmente.
Pastor, mas isso é muito duro, mas é a verdade do Evangelho. Nós não podemos aqui, enganar as pessoas. Faz de qualquer maneira, tem que fazer dessa... Não, irmãos, é a palavra do Senhor. Libere esse perdão que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Jesus Cristo, um dia ele estava ali, escrevendo ali, ele estava com seus discípulos, de repente chegou alguns homens ali com uma mulher adúltera, uma mulher que fez praticou algo ali que era digno de ser apedrejada na época pela lei. E ali eles chegaram de Jesus: o que nós devemos fazer? E Jesus Cristo ele começou a escrever na areia ali. E ali ele falou: quem tem pecado que atire a primeira pedra. E aí os mais velhos cataram a pedra, colocaram, daí foram saindo todo mundo. E aí ele olha: cadê todo mundo? Olha para aquela mulher: cadê os seus acusadores? Não, ninguém. Eu também não te acuso, vai e não peques mais. Irmãos, Jesus Cristo um dia falou para mim e para você: eu também não te acuso, mas vá e não peques mais. Hoje ele fala isso para você: vá e não peques mais. E muitas das vezes a gente está nos enganando. Colocamos, eu vejo muitas pessoas, até pessoas já me questionaram: por que você é pastor? Por que você não anda de terno, gravata, isso e aquilo? Cada um anda da maneira que quer. O Senhor me colocou dessa maneira. Mas não é isso que vai fazer de mim uma nova criatura. O Senhor ele olha lá dentro. Jesus Cristo ele olhou no íntimo e no profundo daquela mulher. Ele sabia que aquela mulher necessitava daquele perdão. Ele sabia. E muitas das vezes a gente julga as pessoas. Eu já vi até crente falando: esse cara tem que morrer mesmo, isso e aquilo. Então, cuidado com as palavras que você fala. Você lança palavras no mundo espiritual, irmãos. Cuidado. Jesus Cristo ele veio para salvar todos. Tem pessoas que estão precisando somente de uma palavra sua, assim como aquele centurião, ele só precisava de uma palavra ali. Jesus Cristo ele liberou uma palavra, aquela pessoa ali foi curada. E tem pessoas que a gente olha, às vezes numa cadeia lá, fala assim: mas esse cara tinha que morrer mesmo, isso e aquilo. Mal você sabe se o Evangelho está sendo pregado lá dentro da cadeia, ele sair de lá e vai ganhar multidões para o reino do Senhor. Mas pode, irmãos. Jesus Cristo, ele veio para todos. E muitas das vezes tem pessoas dentro da igreja sendo enganadas, porque eu e não, irmãos. Jesus Cristo ele veio para todos. E a gente tem que fazer a vontade do Pai. Agora, no versículo que mais me chamou a atenção foi o versículo 13. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Amém? Nós somos o sal da terra, ele falou. O sal, ele dá um sabor, O sal, ele muda, ele transforma o tempero da comida, ele dá um... Mas, se for isso, se ele não tiver sabor, de nada adianta. Somente serve para ser pisado, lançado fora. É a mesma coisa, irmãos. Se nós não tivermos obra, se nós não sermos a imagem e a semelhança do Pai aí fora, se nós não fazemos a vontade dele aí fora, nós estamos sendo o sal da terra. Nós estamos sendo o sal ímpio. Porque vai chegar um grande dia que as pessoas vão pisar, o inimigo vai pisar. E aí não vai pensar para nada a sua fé. É muito sério que o Senhor ministra na noite de hoje, irmãos. Tem que ter as duas coisas, a fé e a obra. Porque muitos hoje estão aí fora desviados. Homens de fé, mulheres de fé. Eu vejo pessoas que, mas por causa das obras, não tiveram as obras do Espírito, ficaram na obra da carne. Nós temos as escolhas. Nós temos o direito de escolha. Mas, o Senhor ministra para mim e para você na noite de hoje. Vamos fazer as duas coisas. Vamos fazer a obra do Senhor. Lá fora.
Comece desde já. Perdoa, ame, ajude, faça. Lembra quando a ministração no início? Hey, se a pessoa está precisando da sua ajuda, por que você não ajuda? Muitas das vezes nós somos covardes de fazer. O Senhor, Ele colocou você para fazer algo para as pessoas e não faz. Muitas das vezes eu vejo crente, né? Eu tenho fé que pode acontecer, eu vou numa vigília, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer... Mas Deus já te deu para você fazer, faça a obra, ajuda Ele, faz Ele, já está. Mas não. Por quê? Ela só mostrou que tem fé, mas a obra que era para ela realmente fazer, ela não fez. É muito sério, irmãos. No versículo, 1 Coríntios capítulo 15. Versículo de número 57 e 58. Diz a palavra do Senhor assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Amém? Aqui ele fala para nós sermos constantes. Sermos constantes, irmãos. Sermos constantes na obra do Senhor. Nosso trabalho não é em vão. Nosso trabalho não é em vão. Muitas das vezes a gente fala assim, mas eu estou fazendo para o Senhor. Muitas das vezes a gente quer, eu vejo pessoas fazendo para o Senhor, mas quer o reconhecimento do homem. Eu fiz, será que o pastor vai falar? Eu fiz, será que aquele, irmãos? Não espere o reconhecimento do homem. É o reconhecimento daquele que vem lá de cima, irmãos. E hoje eu vejo as pessoas fazer para ser reconhecido. Hoje foi louvado, eu não quero ser reconhecido por ninguém. Que você venha entender isso. Que as pessoas venham ver Jesus Cristo na sua vida. Poxa, realmente Jesus Cristo mudou a vida dele. Jesus Cristo mudou a vida dela. E ela não para, ele não para. Por quê? É porque o Espírito de Deus habita em você. Você quer realmente que aquilo que você sentiu, aquilo que entrou dentro de você, que o Espírito Santo te transformou, você quer ver que as pessoas também sejam. E você quer fazer. E você tem que ser constantes. Assim como já foi falado nessa noite, muitas das vezes vai haver luta, vai haver dificuldade, vai haver problemas, vai haver situações, mas nós temos que ser constantes, não podemos parar. Porque realmente, se nós pararmos, irmãos, nós estamos diante de uma batalha, de uma guerra. Foi falado nessa noite a respeito de guerra. Estamos dentro de uma batalha. E a batalha é constante. Muitas das vezes, poxa, acabei de dar um testemunho lá na frente, pastor. Acabei de contar uma bênção e no outro dia já outra luta. Mas é assim, é constante. As guerras estão sendo travadas, mas se eu estiver fazendo a obra do Senhor, a vitória é certa. A vitória é certa. A vitória é certa para mim e para você nessa noite. Mas vamos ser constantes. Eu vejo o povo de Deus muito inconstante. Hoje eu sirvo, hoje eu não sirvo. Hoje dá, hoje não dá. Hoje... Não, irmãos, é constante, diz a palavra do Senhor. É constante eu fazer a vontade do Pai. Não estou falando de vir para a igreja, não, irmãos. Não estou falando de vir para a igreja. É necessário nós cultuarmos a Deus. É necessário nós congregarmos. Hoje tem pessoas que falam assim, não precisa mais cultuar, não precisa não. É necessário você fazer parte do corpo, porque diz a palavra do Senhor, e Jesus Cristo ele vai vir buscar a grande noiva, a sua igreja,
adornada, separada, e os pastores vão apresentar as ovelhas, vão apresentar a igreja diante de Jesus Cristo. Então é necessário nós fazermos parte do corpo. Mas eu não estou falando de, no domingo não dá, na quinta não dá, não estou falando isso. Mas é lá fora, irmãos. É lá fora. A obra de Deus é lá fora. A igreja é aberta para a gente vir, prestar um culto a Deus, louvar Ele, exaltar, glorificar, testemunhar as obras, as maravilhas dEle, se alimentar da palavra, assim como a pastora Branca orou, para que nós possamos, na semana, lutar. Mas lutar com as armas espirituais, a qual o Senhor nos dá na noite de hoje. É o que? Lá fora, essa semana, quando alguém vem te julgar, vem falar, o velho homem querer se levantar, a carne querer falar mais alto, não. O que Jesus Cristo faria nessa situação? O que Jesus Cristo faria? Porque vai ter situações, irmãos, e tem situações na nossa vida, que se a carne falar mais alto, acaba com tudo. Você perde uma amizade, você perde um amor, porque é uma luta. Hoje você vê aí fora, irmãos, quantos casamentos, quantos divórcios aí, até pessoas dentro da igreja, dentro do evangelho, se divorciando. As pessoas mas e aí? Porque é uma luta constante. Mas muitas das vezes a carne fala mais alto. Porque um fala, o outro fala também. Não. A palavra fala que nós temos que muitas das vezes fechar nossa boca. É mais fácil você ouvir do que falar. Muitas das vezes a gente quer gritar, brigar, xingar, quer falar mais alto do que o outro. Não, mas Jesus Cristo não, em situações ali que ele começava a conversar e via que o negócio já estava pegando fogo ali, ele pegava e se retirava. Não adianta, irmãos. Tem pessoas que não adianta você querer brigar e discutir. Fecha a boca, vai embora. Aí isso daí já foi uma atitude do quê? Poxa, mas eu pensei que ele ia falar mais alto. Eu pensei que ele ia levantar a mão para mim. Eu pensei que ela iria levantar a mão para mim, porque olha o que eu fiz e... Por quê? Porque você está o quê? Fazendo a vontade do Pai, fazendo a obra do Pai. Espero que você entendeu na noite de hoje o recado que o Senhor me trouxe. Mas para estar encerrando, irmãos, em Apocalipse 19, perdão, irmãos, Apocalipse de número 20, versículo de número 11. Eu já fiz a pergunta nessa noite, né? Quem tem fé? Todos disseram que tem fé, né? Amém? Todos nós temos fé. Amém? Mas, olha o que está escrito em Apocalipse 19, versículo de número 20, versículo de número 11. Diz a palavra do Senhor assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra, e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo o que? As suas obras. Amém? Vai chegar aquele grande dia que Jesus Cristo ele vai abrir o livro da vida, e nós iremos ser julgados. E ser julgado pelas nossas obras. Então, irmãos, vamos fazer a obra.
A obra é lá fora. A obra é na sua casa. A obra é no seu trabalho. A obra é com todos lá fora. Nós seremos julgados pela nossa obra. Nós temos fé que um dia Jesus Cristo ele vai voltar, não temos fé? Jesus Cristo, ele nos trouxe, né, a vida eterna. Amém, glória a Deus. Mas nós vamos ser julgados também pela nossa obra. Então, irmãos, faça a obra do Senhor. Faça o que o Senhor mandou você fazer. Não se preocupe com os outros. Não se preocupe com o que as pessoas vão falar, vão dizer, vão te julgar, vão criticar. Jesus Cristo, ele mostrou ali, se você estiver fazendo, é para mim, não é para o homem. Se preocupa que eu vou estar com você. E eu vou te honrar, eu vou te abençoar. Então, irmãos, cada um sabe a obra que tem que fazer. Muitas das vezes, né, eu vejo igrejas falando, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem... Não. Aqui não, irmãos. Aqui a gente está se mostrando e ensinando. Falando que é para você fazer, é a obra do Senhor. A obra do Senhor é lá fora. É as suas atitudes lá fora que você vai transformar as pessoas. É você dando o exemplo lá fora que você vai salvar uma vida. Assim como Jesus Cristo ele veio, fez discípulos, você também vai fazer discípulos. Você vai olhar, mas eu, pastor, você vai fazer discípulos. Não somente pela sua fé, mas pelas suas obras. Pelas suas atitudes e pelo seu modo de agir. E pelo seu modo de ser lá fora. Então, desde já, eu te falo, comece a fazer a obra. Você vai ver o que o Senhor vai fazer na sua vida. Amém? Eu gostaria de pedir para a igreja se levantar nessa noite. Amém? Se você vem nessa noite, desde já orar, ore pela sua família. Ore pelos seus entes queridos ali. Ore por eles. E desde já, quando você chegar na sua casa, haja diferente. Faça a diferença no seu lar. Seja a luz do mundo. Seja o sal da terra. Não seja como o mundo anda. Não faça o que o mundo faz. Faça a diferença lá. Através dessa palavra, que você venha ser transformado, ser liberto, ser abençoado. E que o Senhor resplandeça sobre si a luz. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória. Senhor, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico pelo poder da Tua palavra nessa noite, Senhor, amado, pelo poder do Teu nome, Senhor. Eu sei que a Sua palavra não volta vazia, Pai. Deus maravilhoso, Deus santo, Deus tremendo, eis aí a Sua igreja, Senhor. Que o Senhor possa derramar do Teu poder e da Tua unção sobre a vida de cada uma delas, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo. Pai, vai de encontro, Senhor. Vai de encontro com cada lar e cada família, Senhor, amado Deus santo, Deus tremendo. Nesta noite eu apresento, Senhor, a vida de cada uma delas, Pai. Que o Senhor possa derramar do Teu poder e da Tua unção, Senhor, amado Deus santo, Deus tremendo. Pai, vai de encontro, Senhor, para aqueles que estão, meu Deus poderoso, Deus santo, enfermos, Senhor. Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus tremendo, Deus de vitória. Que o Senhor entre com a sua cura na noite de hoje, Senhor, repreenda este mal, lança por terra essa enfermidade, em nome de Jesus Cristo nessa noite, meu Pai. Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, vai de encontro com essas vidas que estão presas no vício, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Eu te peço que o Senhor possa libertar na noite de hoje, meu Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Pai, vai de encontro, Senhor, com cada situação na noite de hoje, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo. Senhor, que o Senhor possa derramar do Teu poder e da Tua unção sobre a vida de cada um, sobre o lar de cada um nessa noite, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Nessa noite eu apresento também o trabalho, Senhor, de cada um nessa noite, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Em nome de Jesus Cristo, vai de encontro, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, com o trabalho dos Teus servos, das Tuas servas, ó Pai querido, Pai amado. Vai de encontro, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, que eles possam ser um instrumento ali naquele lugar, Pai. Que
que eles possam ganhar vidas para o Teu reino, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo, Deus de glória. Senhor, eu te dou graças, Pai, por essa noite maravilhosa, Senhor, por estar aqui, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo, ministrando a Sua palavra segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Senhor, eu te agradeço nessa noite por tudo que o Senhor tem feito, Pai, e por tudo que o Senhor há de fazer neste lugar, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. As palmas louvam o Senhor. Amém. Amém? Vamos orar pelo livro, pelo pedido de oração. E para Deus poder entrar com a sua cura, com a sua libertação. Amém? Maria Helena e Patrícia, né? Patrícia e Maria Helena. Senhor, eu venho mais uma vez em Tua presença. De colocar, Deus amado, a minha fé em ação, Senhor, porque senão não tem obra, Pai. Então eu quero, Senhor, colocar a vida da Patrícia, Senhor amado, a vida da Helena em Tuas mãos. Senhor amado, este livro também em Tuas mãos, Senhor amado, que também está pedido de orações. Aqui, Senhor amado, também se encontra, Senhor amado, cura. Tem pessoas que pedem cura, tem pessoas que pedem libertação, tem pessoas que pedem, Senhor amado, papéis para ser assinado. Que Tu vai em encontro, Senhor amado, de cada nome que foi falado aqui, de cada pessoa, de cada desejo, Senhor, de cada sonho, de cada fé, que a gente possa realmente fazer, Senhor, obra para Ti. Não só falar que tem fé e não fazer nada, Senhor. Sim, Senhor amado, ter ação, ter atitude diante de Tua presença, conforme a Tua vontade. Então vá, Senhor amado, de encontro, libertando, curando, para poder as pessoas, Senhor amado, mostrar o Seu testemunho. Mostrar o que o Senhor fez na vida delas. Mostrar que o Senhor é grande, Senhor. Não só da gente falar, mas sim em atitudes. Em nome de Jesus, Papai querido. Vá, Senhor, à frente, libertando e curando. Em nome de Jesus. Também te peço, Senhor amado, por esses pedidos, Senhor amado, daqui de fé, Senhor, que nessa caixinha está. Aqui tem propósito que as pessoas colocou. O Senhor conhece cada papel que está aqui, cada coração. Então vá, Senhor amado, de encontro, Senhor amado, com a fé e com a atitude, Papai, de cada um, como foi pregado hoje. Que a gente possa, Senhor amado, também aprender a perdoar, Deus. Porque não é fácil. É fácil falar, mas não é fácil fazer. Então nos ensina a gente a fazer, Deus. Senhor amado, também eu quero te pedir, Senhor amado, uma bênção, Senhor amado, por cada dízimo, por cada oferta ministrada em Tua casa. Senhor, coloque, Senhor amado, multiplique 100 vezes mais na vida de cada um. Que seja, Senhor amado, para a Tua obra, Deus. Tu sabes, Senhor amado, que o coração, Senhor amado, dos servos que estão na Tua frente. O Senhor sabe como eles fazem. Como o Senhor conhece o coração deles. Que eles sempre dedicam realmente a Ti. Toda a coisa, Papai. Também, Senhor amado, abençoa, Deus. Guarde, Deus, a vida de cada um que estás aqui. O Senhor venha protegendo, operando. Que a gente possa, Senhor amado, colocar essa palavra, Senhor amado, que foi ministrada, realmente, Senhor, nas atitudes, não só de falar, mas de fazer também. Porque falar, Deus, a gente fala de tudo. Mas fazer que é o difícil. Porque muitas vezes não é o falar, é o testemunho. Porque muitas vezes a gente dá mais testemunho com a boca fechada e fazendo a Tua obra e a Tua vontade do que falando. Então nos ensina a ter um coração sincero a Ti. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por este culto. Leva, Senhor amado, cada um que está aqui debaixo de Tua bênção, debaixo de Tua proteção.
Visita, Senhor amado, aqueles que não puderam vir, Deus. Vá, Senhor amado, cuidando e libertando. Senhor, acampa teus anjos, Senhor amado, ao redor de cada um, de cada representante que está aqui neste lugar. Muito obrigada, Pai querido, muito obrigada. É que eu quero te agradecer do fundo do meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Segunda-feira tem oração das 7 às 8. Quinta-feira tem culto. Amém? Mais alguma coisa? E domingo às 18 horas. Amém? Amém? Amém. Que o amor de Deus, a paz, a graça de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todos, para agora, para todo sempre. Amém? Amém.